Trouxe agora na atualização dos destaques do dia algumas informações que nos preocupam, né, sobre doenças, enfim, a gente não baixou a guarda ainda com relação à Covid, inclusive há um novo aumento em algumas regiões. E para falar um pouco sobre isso, também sobre essa história da varíola do macaco que a gente tem informado, você ouvinte da Band News FM, nós vamos conversar com Rosana Richman, diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, a quem já agradeço a presença aqui, a disponibilidade para conversar com os nossos ouvintes. Queria começar com essa história da varíola dos macacos, né? A gente começa com essa notícia aqui, uma ali, em algumas regiões do mundo. A gente, claro, não consegue se esquecer de quando a Covid-19 começou a pipocar na China, em alguns lugares da Ásia, depois chegando na Itália, ali na Europa, pela Itália. A gente já tem a dimensão do que são esses casos e do que como deve se desenrolar essa história da varíola dos macacos. Boa tarde. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês, e eu diria para vocês que, lógico, toda vez que tem um novo vírus circulando e começa caso aqui, vem da África, caso lá, a gente sempre se preocupa. Mas eu acho que tem uma característica na varíola do macaco, eu não gosto muito desse nome, mas é o nome que está sendo batizado, que em termos de transmissão, a parte respiratória, no sentido de aerossol, de ficar no ambiente, é muito menor do que a gente vê, por exemplo, com o SARS-CoV. Então, aqui é uma doença de transmissão, lógico, pessoa a pessoa ou pessoa animal, por isso que a gente chama de zoonose, ou seja, é um vírus que tem a ver com o contato com os animais, mas eu julgo que a transmissão é muito mais pelo contato mais próximo, e mesmo que seja respiratório, você tem que estar numa distância menor. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você está dentro de um transporte público e tem alguém com SARS-CoV, com a Covid, o risco de transmissão, óbvio que é maior do que um vírus que tem, em termos de potencial de transmissão respiratória, menor. É muito mais no contato pele a pele, o contato mais íntimo. Doutora, a gente tem 15 países já com esses registros, né, dessa varíola do macaco, muitos ali na Europa, e de casos de pessoas que não saíram da África Ocidental, que é justamente onde esse tipo de doença ele é endêmico. Claro que ainda algumas pesquisas estão sendo feitas, mas estava dando uma lida em alguns artigos e está se discutindo a hipótese da transmissão ser via sexual, até porque o público majoritário que está sendo nesse primeiro momento diagnosticado seriam de homens gays. A gente já tem alguma questão neste sentido? O que a gente pode falar sobre essa questão? E até uma outra situação que eu estava vendo, que esse vírus seria menos transmissível do que outras vertentes da varíola. Exatamente. Primeiro que ele tem uma capacidade de transmissão, de causar doença mais grave, de levar à morte, menor do que a varíola. A varíola, óbvio que está muito longe da nossa realidade, porque é algo que foi erradicada do mundo inteiro graças à vacinação, mas ele tem exatamente essa característica. A doença não é nova, a doença já está descrita desde 1970. O que é novo para nós é essa interação cada vez mais próxima de nós humanos ocupando espaços onde, em teoria, não é nosso, as mudanças climáticas, a devastação, tudo isso favorecendo você estar cada vez com um contato mais próximo de vírus e outros micro-organismos que são próprios de animais, sei lá, selvagens, entrando em contato com a gente, se adaptando no humano, né? Então é isso que a gente está assistindo. Então, assim, primeiro, a gente precisa ter muita cautela quando a gente vai pensar em termos de transmissão. Por que eu estou te falando isso? Classicamente, todos os vírus da família Pox, e daí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Smallpox, que é a varíola, Chickenpox, que é a varicela, a catapora, e agora o Monkeypox. Essas características são de transmissão fundamentalmente de contato próximo, pele a pele, porque naquelas lesões da pele está cheia de vírus. Então, você achar que isso tem a ver com transmissão sexual, eu acho bastante precoce e a gente precisa ter muita cautela. É claro que nós temos que levar essa informação em conta para poder esclarecer o melhor possível. Eu desconheço estudos que tenham isolado em sêmen, em fluidos vaginais, este vírus. O que a gente sabe, que o contato respiratório próximo e o contato com a pele e contato, vou te dar um exemplo para você entender, alguém que deitou num lençol
que estava com as lesões e vem alguém e deita em cima. Então, através de coisas, de objetos comuns, também pode ter a transmissão desse vírus. Então, isso sim a gente sabe. Agora, se existe uma predileção, ou se existe uma transmissão sexual mais ligada aos homens que fazem sexo com homens, isso ainda não se sabe.